Se tem um comentário que eu recebo com frequência, é dizendo: por que Israel não faz com os Houthis lá no Iêmen igual fez com o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano? As pessoas às vezes ignoram a posição desses atores dentro do mapa mundi e não atentam para que o Hamas e o Hezbollah, que estão do lado de Israel, é muito mais fácil, é muito mais barato fazer uma operação militar do que os Houthis, que estão a 2.000 quilômetros. Vendo as últimas notícias dos últimos dias com ataques gigantescos da Força Aérea Israelense lá no Iêmen, a 2.000 quilômetros de distância, muita gente se pergunta: quanto custou uma operação desse tipo para Israel? Não sai daí que você vai se surpreender. Pois é, muita gente diz: nossa, Rafael, mas por que Israel está dando muito tempo para os Houthis? Por que Israel não faz com os Houthis a mesma coisa que está fazendo com o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano? Para você que não se situou ainda no mapa, o Hamas fica na fronteira israelense lá no sul e o Hezbollah fica na fronteira norte, aqui pertinho de onde eu moro, a aproximadamente 9 quilômetros. Com essa distância muito próxima de Israel, é muito fácil, é muito mais barato operações constantes e operações massivas. Mas, vendo as operações que foram feitas nos últimos dias lá no Iêmen, que fica a 2.000 quilômetros de distância de Israel, muita gente se pergunta: quanto custa? Quanto custou a operação no Iêmen? Esse levantamento foi feito pelo Jerusalem Post e a gente vai acompanhar nesse vídeo aqui. Vamos dar uma olhadinha. Quanto custaria a Israel um ataque ao aeroporto internacional de Sana? Eu já adianto que é muita grana e muita gente não faz ideia de quanto esse poder de gastar essa quantidade de dinheiro é importante para a segurança de Israel. E isso pode acontecer na sua vida também. Você ter dinheiro tanto para a segurança da sua família, quanto também para você realizar seus sonhos. Por isso, eu tenho um recado para você. Não sai daí, a gente já volta com a matéria. A internet hoje está cheia de métodos milagrosos, fórmulas mágicas de você ganhar dinheiro, de você ganhar em dólar. Mas eu não vejo ninguém mostrar que funciona. Aqui, além de eu ser uma prova viva de mostrar que funciona comigo, eu tenho exemplos de que realmente funcionam. O Carlos, por exemplo, tem uma rotina parecida com a minha. Ele trabalha muitas horas em uma fábrica e se dedica nas suas horas vagas a ganhar dinheiro pela internet. E ele ainda assim tira 640 dólares. Isso significa aproximadamente R$3.500 na cotação de hoje. E a Maria, que estava desempregada, tirou nesse último mês mais de 900 dólares, que na cotação atual é mais do que R$5.000 por mês. Se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet sem você precisar sair do Brasil, sem você precisar falar uma palavra de inglês, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link do meu WhatsApp e também no primeiro comentário fixado. Me chama no WhatsApp que eu vou te dar uma aula gratuita para te mostrar como funciona esse método e depois a gente conversa para dar início à sua mudança financeira. Então corre lá no WhatsApp que eu estou respondendo todo mundo que quer mudar de verdade, sem milagres, sem fórmula mágica e ganhar dinheiro com a internet, mudando a sua realidade financeira, ganhando em dólar. Não perde tempo, me chama no WhatsApp. Ataques aéreos de Israel em Sana, realizados na terça-feira, só o ataque de hoje, terça-feira,
dia 6 de maio de 2025. Só os ataques de hoje provavelmente custaram 13 milhões de shekels, ou 20 milhões de reais. Eu falei 20 milhões de reais. É muita grana. Dá uma olhada na estrutura que demanda uma operação desse tipo. Os ataques de Israel em Sana, realizados na terça-feira, provavelmente custaram 20 milhões de reais, com base em pagamentos de reservistas, envio de aviões, helicópteros de resgate, combustível dos caças e outros custos operacionais. O voo de ida e volta dos jatos da Força Aérea de Israel leva aproximadamente 4 horas, o que significa um total de 80 horas de voo com base em 20 caças. Isso poderia custar pelo menos 5 milhões de shekels apenas pelas horas de voo, mais 1 milhão para aviões de escolta, que não são só os caças que vão nessas operações. Tem aviões de escolta, aviões de reconhecimento, aviões espiões e também os helicópteros de resgate. O custo das munições poderia facilmente ter excedido 7 milhões de shekels. A indústria militar e de defesa podem dizer que a segurança nacional não tem preço, mas toda a ação militar de Israel acarreta consequências econômicas substanciais. Durante as discussões antes da execução dessa operação, a necessidade operacional, a capacidade de ataque, os riscos dos membros da tripulação e os sistemas de armas são considerados, mas o custo de cada missão de ataque normalmente não é calculado. Atacar o Iêmen é uma das operações militares mais caras devido à distância de aproximadamente 2.000 quilômetros de Israel, exigindo uma frota de aeronaves de apoio para acompanhar os caças, incluindo instalações de reabastecimento e aviões de inteligência. Uma operação desse tipo também normalmente envolve o envio de helicópteros de resgate em caso de ejeção do piloto devido a mau funcionamento ou danos, caso em que os pilotos ejetados não teriam que esperar horas pela chegada de um helicóptero de resgate em Israel. Lembrando que todo esse sobrevoo, tanto dos caças quanto dos helicópteros, é feito sobre território hostil, território de inimigos. Então não seria muito aconselhável que esses pilotos, no caso de um problema, de uma pane de um jato desse, tivesse que esperar 4 horas ou até mais, no caso de um helicóptero, para poder fazer o resgate em território inimigo. As forças de defesa confirmaram que dezenas de caças participaram do ataque ao aeroporto internacional do Iêmen, mas não está confirmado se os jatos eram F-15, F-16 ou F-35 Adir. Os números operacionais do Pentágono indicam que o F-16 é o mais barato dos 3 para operar, custando aproximadamente $15 mil por hora de voo, e o F-35 Adir custa $17 mil por hora de voo. O F-15 é notavelmente mais caro, custando aproximadamente $27 mil por hora de voo, em parte devido aos seus 2 motores e o seu tamanho maior. Uma frota usada para atacar o Iêmen em uma operação desse porte exigiria pelo menos 2 aviões de reabastecimento. A Força Aérea de Israel ainda utiliza os Boeing 707 de 50 anos para essa tarefa. Esses aviões possuem motores próprios de alto consumo de combustível e exigem manutenção significativa devido à sua idade. A Força Aérea dos Estados Unidos cobra $19 mil por hora de voo por uma aeronave semelhante, o KC-135. No entanto, o custo israelense provavelmente é maior, já que a Força Aérea dos Estados Unidos substituiu os motores por outros mais novos e mais econômicos. Uma das aeronaves da Força Aérea da Índia, que fornece controle aéreo muito além das fronteiras de Israel, provavelmente também estava na área.
Essa aeronave é um Gulfstream G550 modificado. É relativamente econômica, custando aproximadamente 7.500 dólares por hora de voo. A unidade de porta-vozes das Forças de Defesa de Israel divulgaram fotos mostrando jatos carregando bombas de munição conjunta de ataque direto, que incluem kits de orientação por GPS fabricados pela Boeing, que transformam bombas comuns em munições guiadas de precisão. A Força Aérea dos Estados Unidos paga aproximadamente de 25 mil a 30 mil dólares por cada kit. O custo de uma bomba MK-84 mais pesada, que pesa aproximadamente 900 quilos, é de aproximadamente, o custo? 15 mil dólares, sem adicionar o tal kit de orientação. Lembrando que o consumo dessas aeronaves consideravelmente é maior carregando o armamento, já que não tem como eles serem armados no meio do caminho. Então eles têm que percorrer todos esses 2.000 quilômetros já com as bombas nos seus devidos lugares. E aí, você sabia que uma operação simples que durou 15 minutos para destruir o aeroporto no Iêmen custaria 20 milhões de reais? Comenta aqui embaixo. Não esquece, o link do meu WhatsApp está aqui também na descrição e no primeiro comentário fixado. Me chama lá que a gente vai mudar a sua realidade financeira. Muito obrigado, eu volto a qualquer momento com um outro vídeo ou uma outra live direto aqui de Israel. Bye bye.